Olá, amigos da Escola de Hackers. Aqui quem fala é o professor Marco Aurélio Thompson. Estamos dando início à primeira lição do curso 13 lições essenciais antes de você começar. Este curso faz parte da série A e, conforme mencionamos na introdução, este é um curso teórico, mas é um curso extremamente importante para você entender os conceitos que você precisa conhecer antes de se tornar um hacker do bem. Nesta primeira lição, vamos abordar 3 pontos. Vamos ver o que define um hacker, ver os cursos de segurança da informação que se passam por cursos de formação hacker e sobre a importância da motivação na sua jornada até se tornar um hacker do bem. No começo do programa eu apresentei o Marco Aurélio Thompson como um hacker do bem. Aí fico pensando, como é que bate isso pra você quando as pessoas falam isso assim, que nem eu falei? Depois eu fiquei meio assim, sem graça, sabe? Não, eu assumo mesmo, porque é até uma forma de esclarecer. Não é? A pessoa, ela começa a ver o trabalho que eu faço, ela começa a ver que o hacker não é só o que a imprensa tem dito, que o hacker é só aquele que faz o mal, que invade conta bancária. Quando a jornalista Leda Nagler me entrevistou, ela ficou com receio de me apresentar como hacker do bem. E desse dia em diante, eu percebi também que muitos dos meus alunos tinham receio de se apresentar como hacker. Mesmo aqueles que conseguiam sucesso em várias invasões autorizadas. Eles ainda tinham dúvidas se eram hackers. Isso pode estar acontecendo com você. Talvez você tenha feito vários cursos, já tenha tido sucesso em várias invasões e ainda não sabe se pode se considerar hacker. Daí vem a pergunta, o que define um hacker? Ao contrário de outras profissões, como direito, engenharia, medicina, hackers não são títulos acadêmicos. Ninguém duvida de alguém que se diz advogado, porque essa pessoa vai exibir um diploma de bacharel em direito e mais um número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Para os hackers, isso não funciona, porque nem é título acadêmico, nem existe um órgão de classe que registre oficialmente um hacker. Como saber, então, se uma pessoa é hacker ou não? O certificado de um curso seria o suficiente? Certificados de cursos não são suficientes para definir um hacker, porque não são certificados que atribuem título. São certificados que comprovam a participação em um treinamento. E as certificações de segurança, elas seriam o suficiente para definir alguém como hacker? Também não. As certificações de segurança, elas são temporárias. Elas precisam ser renovadas a cada 3 anos. Como é que alguém é definido e depois de 3 anos deixa de ser? Se você não sabe, as certificações de segurança elas surgiram no começo dos anos 2000, porque não havia, naquele momento, formação nem de hackers, nem formação de profissionais de segurança da informação. As pessoas se viravam, aprendiam por conta própria, consultando umas às outras, lendo a pouca literatura existente. Foi o que aconteceu comigo. Não adiantava nós querermos fazer cursos porque não existiam. Então, alguém teve a ideia de abrir uma empresa que ministraria uma prova, um exame, e quem conseguisse demonstrar conhecimento teórico teria uma certificação em substituição ao certificado de um curso. Assim surgiram as certificações de segurança. Acontece que hoje em dia, o que mais tem por aí são cursos de formação hacker e cursos de formação em segurança. Então, as certificações perderam um pouco dessa importância original. Mas as empresas certificadoras elas não iam perder a oportunidade de continuar ganhando dinheiro. Porque você imagina, é uma empresa que aplica uma prova, e não é barata, e essa prova é uma empresa, é um modelo de negócio ótimo. Agora, para ele funcionar, a empresa tem que emplacar a sua marca. Então, as empresas que conseguem sobreviver de certificações são as empresas que investiram em marketing, e então elas conseguem que tanto empregados como empregadores tenham interesse nesta certificação.
Por isso que quem tem uma certificação ou quem vende certificações vai defender isso a qualquer custo. Mas hackers não precisam de certificações. E se você compara o seguinte, o sujeito faz uma faculdade ou uma pós-graduação e ele recebe aquele título de bacharel, licenciado ou especialista que vale para o resto da vida. E a certificação só vale por 3 anos. É claro que tem gente ganhando dinheiro com isso. Um outro problema da certificação é que a maioria, as principais, são vazadas na internet. Como se trata de provas teóricas, poucas são as certificações que têm exame prático, as respostas dessas provas estão na internet. Então não dá para saber se o sujeito tirou a certificação por mérito ou porque ele tinha as respostas. Não pense que eu sou contra as certificações. Se você é um profissional de segurança da informação e o cargo que você pretende ocupar exige uma certificação, você não tem escolha, você vai ter que tirar uma certificação. Mas se você é hacker, não pretende trabalhar como profissional de segurança da informação, não perca tempo tirando certificações. O único valor que ela vai ter para a gente é o conhecimento que você poderá ter no material de estudo para a certificação. Voltando ao assunto, se o que define um hacker não é certificado, nem certificação, o que define um hacker? Nós podemos fazer uma analogia e dizer que o que define um hacker é o mesmo que define um fotógrafo. E como é que um fotógrafo ele se define? Como alguém que tira fotos. E como é que você acredita que essa pessoa que se define como alguém que tira fotos realmente é quem diz ser? Pelas fotos que a pessoa tira. Então, é assim que você prova que alguém é hacker. A pessoa se autodeclara, já que não existe um título atribuído, ela se autodeclara. E ela prova que é. E como é que ela prova? Pelos hacks que ela faz. Mais adiante nós vamos falar sobre isso. O que nós precisamos nesse momento é entender que hackers são hackers por autoatribuição e prova social. Eles dizem que são e provam que são. Vamos agora ao segundo ponto, que são os cursos de segurança da informação se passando por cursos de formação hacker. Eu estou vendo isso acontecer há algum tempo. Pessoas e empresas vendendo cursos de segurança da informação, como se fosse informação hacker. Isso pode confundir quem não está familiarizado com essas diferenças, porque profissional de segurança da informação e hacker são áreas diferentes, visões diferentes, modelos mentais diferentes. Mas, como dá dinheiro colocar a palavra hacker, muitas empresas começaram a vender cursos que são cursos de segurança da informação como se fossem cursos de formação hacker. Você observa, por exemplo, que empresas grandes que pagam salários absurdos com os melhores profissionais que elas poderiam contratar e elas costumam ser invadidas por hackers que nem têm tanto conhecimento assim, mas eles são hackers. Profissionais de segurança da informação trabalham com regras, com normas e para proteger um sistema. Hackers não têm regras, não têm normas e querem invadir o sistema. É um modelo mental completamente diferente. Outro ponto que é importante você entender é a motivação. Para você ser hacker, você passa por muitos desafios. Precisa estudar, precisa praticar. Na maioria das vezes, a sua invasão vai dar errado. E se você não tiver uma motivação, você não consegue progredir. A minha motivação é da década de 1980. Era uma época em que as pessoas não tinham telefone, era muito difícil alguém ter um telefone em casa, e o que nós fazíamos era ligar de um orelhão, telefone público. Minha família, parte mora em Nilópolis, parte mora no Rio de Janeiro, são cidades coladas, uma ao lado da outra. Mas a ligação era interurbana, isso quer dizer que a ligação era mais cara. A ligação era com fichas. Essas fichas eram caras. Eu fiz aqui a estimativa, uma cartela com 5 fichas,
hoje custaria R$10. 5 fichas você não falava nem um minuto, então você pagaria R$10 por minuto de uma ligação. O maior problema nem era esse. O maior problema é que estes telefones ou viviam com defeito ou engoliam as fichas. Então você colocava as fichas e você perdia as fichas. Essa revolta de perder dinheiro com o orelhão defeituoso, não achar pessoas vendendo fichas e precisar ligar, e a necessidade de ligar para a família é que me fez pensar em formas de ligar sem pagar. E eu cheguei a um diodo que, ao ser colocado ali nos fios, uma ponta do diodo em cada fio, você fazia o telefone ligar sem precisar colocar fichas. Algo parecido aconteceu nos Estados Unidos, só que uma década antes, e o telefone de lá, o sistema era outro. Esta mesma ligação de uma cidade para outra, ela era obtida com um sinal de 2.600 Hz. Alguém descobriu que um apito que era dado de brinde numa caixa de cereal, esse apito emitia essa frequência. Então o pessoal começou a apitar no telefone e esse apito liberava a linha sem precisar pagar. Depois, nem todo mundo tinha apito. Criaram uma caixa com um circuito eletrônico que emitia essa frequência. Essa caixa passou a ter o nome de Blue Box. O Steve Jobs e o Steve Wozniak, da Apple, eles vendiam isso quando eles estavam na faculdade. Steve e eu conhecemos um cara estranho que era um herói em Berkeley. Tudo porque tinha descoberto um meio de lograr o sistema. Esse cara era chamado de Capitão Crunch, porque ele descobriu que este pequeno apito, encontrado nas caixas de cereais Capitão Crunch, tinha os mesmos tons que os equipamentos de longa distância da AT&T. Então tínhamos um telefone grátis para qualquer lugar no mundo com esta coisa que construí que chamamos de caixa azul. Demos uns toques finais nela e experimentamos ligando pro Papa. Cara, fala com ele. Que isso? Você acha que eles iam passar a ligação pro Papa? Mas isso não rolou no Brasil. O Brasil era um sistema diferente. O que eu consegui fazer no Brasil foi usando o diodo. Ainda no sistema americano, a ligação, em vez de fichas, usava moedas. E essas moedas emitiam um som, uma frequência ali de som. Tons. Alguém teve a ideia de gravar estes sons da moeda e quando ia fazer uma ligação, em vez de colocar a moeda, ele tocava o som da moeda caindo e conseguia fazer a ligação. Como podem ver, isto é apenas um mini gravador. Conecte a um telefone e ponha 5 pratas em moedas. Grave o som das moedas caindo e depois desligue, pegando seu dinheiro de volta. E nunca mais pague por um serviço. Então, o hacker dessa época era um hacker de telefone, um phreaker. Foi nessa época aí que eu comecei. Ainda falando em motivação, a internet ela começou no Brasil para o povão no final de 94. Eu já acessava a internet via BBS, mas não era a mesma coisa. Eu queria ter acesso à internet sem passar pelo BBS. E a Embratel era a única empresa autorizada a fornecer internet. Ela sorteou 100 mil contas, eu não consegui nenhuma. E usando uma técnica que você vai aprender em algum dos nossos cursos ou algum dos nossos materiais, que é a password guessing, eu consegui acesso a várias contas. Então eu consegui acesso à internet, um dos primeiros brasileiros a conseguir o acesso à internet via Embratel, mas em cima da conta de terceiros. Aí você deve estar perguntando, isso que você está relatando não é um crime? É sobre isso que nós vamos falar na próxima lição. Até lá!